eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo aí de ciências do sexto ano do ensino fundamental, certo? Então eu peço para vocês que abram o livro na página 228, certo? E hoje vamos aprender um pouco sobre os impactos das atividades humanas no solo e compactação aí do solo, certo? Abram aí o livro, peguem o material, abram o livro de vocês na página 228 e vamos aí começar, certo? Então, para começar, pergunto a vocês, o ser humano sempre cultivou vegetais e animais para se alimentar? Outra pergunta, as atividades humanas, antigas, elas desgastavam o solo como hoje em dia? Será que desgastava o solo como hoje em dia? Gente, no passado, o ser humano ele era nômade e somente há 10 mil anos atrás, lá 10 mil anos atrás, ele passou a se fixar onde plantava aí os seus alimentos e onde eles criavam os seus animais aí, para o seu sustento, para o seu consumo. E com isso, eles foram formando povoados e vilarejos, certo? O que ocasionou aí o maior uso do solo, certo? Então, com esse aumento crescente da população e da urbanização, o solo começou a ter mais impacto e ser mais degradado, Então, em geral, pouca atenção é dada à conservação do solo. Se a gente for aí comparar com a água e com o ar, o solo ele recebe menos atenção e cuidados, em relação ao ar e à água. Mas o solo ele é muito importante para nós seres humanos, certo? Por quê? Porque muitos ainda dependem dele para sobreviver. Um exemplo aí que nós temos aí no nosso dia a dia são os agricultores, que vivem aí nos interiores, principalmente nos interiores aqui de Manaus, não é mesmo? Criando aí os animais e plantando aí vegetais para sua sobrevivência. Então, além disso, é importante para os ecossistemas, para os nossos ecossistemas, é importante a conservação do solo, porque é necessária também para a manutenção da vida na nossa chamada terra, na nossa casa chamada terra, que também pode contribuir aí para a nossa saúde. Então, quando a gente conhece aí o solo e as suas características, não é mesmo? Podemos usar ele aí de forma adequada e evitar a sua degradação, certo? Ok? Então, levando aqui para o nosso dia a dia, o ser humano ele interage com o solo de diversas maneiras, certo? Como, por exemplo, aí as práticas agrícolas, a pecuária, a extração de minérios, não é mesmo? A construção de estradas, a construção de cidades e assim por diante, certo? Então, tudo isso, nós seres humanos, nós interagimos com o solo, certo? Então, vamos começar aqui. Abram o livro aqui, já está aqui na página 228, certo? E vamos ler um trecho de uma reportagem. Acompanhem aí no livro de vocês, certo? Após 2 anos, o impacto ambiental do desastre em Mariana ainda não é totalmente conhecido, certo? Em 5 de novembro de 2015, 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro
jorraram do complexo de mineração e percorreram 55 quilômetros do rio Gualaxo do Norte e outros 22 quilômetros do rio do Carmo, até desaguarem no Rio Doce. No total, a lama percorreu 663 quilômetros até o mar, no município de Regência. Olha só a situação, não é mesmo? E logo após isso, ele nos dá duas indagações. Primeira indagação: quais foram as causas do desastre que ocorreu em Mariana? Quais foram as causas, que ocorreu esse desastre em Mariana? A gente vendo aí nas reportagens, nos noticiários, né, que a causa do desastre foi justamente o rompimento da barragem, né, de Mariana, da barragem onde onde armazenava ali os sedimentos e os detritos, não é mesmo? E a segunda indagação, ele pede assim: cite os principais problemas causados por esse desastre. Nós nos noticiários nós vimos aí, né, que esse desastre ele causou aí muitas mortes, né, muitas mortes de seres humanos, de animais, de plantas, né, a destruição aí de casas, né, e fora a intoxicação dos rios, né, por conta aí aqui, ó, do que ele cita aqui, do minério de ferro, né? O minério de ferro, ele contribuiu muito para a intoxicação dos rios, né, causando aí as mortes dos seres vivos que viviam ali naquele ecossistema, no rio, né, os peixes, enfim, certo? Então, causou grande impacto não só nos rios, nas pessoas, nas plantas e nos vegetais, mas sim também no solo, né? Aí intoxicando também o solo, acrescentando essas substâncias tóxicas no solo e resultando aí em um solo infértil, certo? Então, esse desastre, né, de Mariana, ele causou também algumas erosões, né, que é o subtítulo aqui da página 229, erosão, certo? Mas, professora, o que é erosão? Erosão é um processo causado, né, principalmente aí pela chuva e pelo vento, certo? Erosão, ela é causada... O que é erosão? Erosão nada mais é do que a formação de... Aqui o solo, ó, a formação de pequenos ou grandes buracos no solo. E esses pequenos e grandes buracos no solo, esses pequenos rombos no solo, eles são ocasionados principalmente pelas chuvas e pelos ventos, certo? Então, nós temos dois tipos principais de erosão, né, que eu acabei de citar. A erosão causada pela chuva. A erosão causada pela chuva é chamada de erosão pluvial, certo? A erosão pluvial, como é que ela ocorre? Aqui, vocês observando aqui no esqueminha tem A, B, C e D, certo? Aqui no quadradinho A, como é que começa essa erosão pluvial, né? Como é que começa essa erosão através da água da chuva? Quando a chuva está chovendo aqui no solo, tá aqui o meu solo, né? Aí a chuva vem. Quando as gotículas de chuva atingem aqui o solo, elas causam um impacto, certo? E esse impacto, várias gotículas de chuva aqui, ó, nesse solo. Vamos imaginar, várias gotículas de solo aqui atingindo o solo. E essas gotículas, quando chegam aqui ao solo, quando elas atingem o solo, elas causam um impacto, um tipo de força. E esse tipo de força, ela vai degradando o solo, como a gente observa aqui no quadradinho B. Ela vai degradando o solo.
Olha aqui, ó, no A o solo não estava retinho, no B o solo ele já começou a criar o buraco aqui, ó. Começou a criar o buraco, certo? Por conta dos impactos das gotículas de água da chuva, certo? E com isso, né, com o passar do tempo, a chuva vindo aqui, as gotículas fazendo esse impacto no solo, a gente pode observar aqui no quadradinho C que o solo ele começa a ficar inclinado, ele começa a formar um tipo de inclinação, certo? E nesse tipo de inclinação facilita com que detritos e sedimentos eles percorram mais rapidamente, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui um monte de detritos e sedimentos, tenho aqui a inclinação do meu solo, tenho aqui os meus detritos e sedimentos, certo? Aí vem mais água, chove, vem a água e esses detritos e esses sedimentos, eles são arrastados, né, a um arraste desses detritos e sedimentos aqui, ó, para baixo. Vai arrastando aqui para baixo. Não está inclinado? Se está inclinado, é mais fácil eles descerem, não é mesmo? Então, esses detritos, esses sedimentos, eles descem aqui. E quando acontece isso, as consequências são as enxurradas. Certo? Então, eu coloquei aqui na segunda imagem um exemplo de solo com erosão, certo? Como vocês podem observar aqui, são grandes buracos, olha só, são grandes buracos. E além desses grandes buracos, tem aqui, ó, um curso de água, que é justamente a enxurrada. Certo? Então, a intensificação do solo, né, ela tanto pode ser fraca quanto ela pode ser forte, isso dependendo da inclinação do solo, certo? E quando a inclinação desse solo, quando a erosão ela é intensa, ocorre o assoreamento do solo. O que é assoreamento do solo? Olhando aqui para a figurinha, né? Vamos supor que aqui a erosão é do tipo intensa, certo? Aqui vai ocorrer o assoreamento do solo. Mas o que seria o assoreamento aqui do solo? Assoreamento, gente, é nada mais do que o aumento do nível da água. O aumento do nível da água ou do mar, né? Dependendo de onde a erosão, dependendo da região de onde a erosão ocorre, certo? Então, o assoreamento é o aumento do nível aqui do rio, ó. Vai aumentar aqui a quantidade de água aqui dessa enxurrada aqui, ó. Vai aumentar. E junto aqui com essa enxurrada vem aí os detritos e os sedimentos, certo? Ok? Esse é o tipo de erosão causada pela chuva, que é chamada de erosão pluvial, certo? Outro tipo de erosão é a erosão eólica. O que ocorre na erosão eólica? Ele até comenta aqui no livro de vocês, na página 230, sobre a erosão eólica. Como ocorre a erosão eólica? A erosão eólica ocorre quando os ventos, o ar, ele é responsável pelo transporte de partículas e sedimentos, certo? De um local para o outro, certo? É quando o ar, né, o vento, ele é responsável pelo arraste, pelo deslocamento de partículas e sedimentos de um local para o outro, certo? Eu coloquei aqui a imagem, né, de um deserto. Ocorre muito, gente, esse tipo de erosão eólica no deserto do Saara, né? Quando vem aquela tempestade de ar, né? Quando vem a tempestade de ar, as areias, elas se elevam, né? As partículas mesmo de areias, elas se elevam,
né? E há tempestade aí de areia, né? Que é chamada de tempestade de areia. E quando há essa tempestade de areia, essas partículas, elas saem de um local e partem para outros locais, né? Formando aí grandes dunas de areias, certo? Correto? Então, esses são os dois tipos de erosão: erosão pluvial e erosão eólica, certo? Ok? Mas também vamos comentar um pouco sobre a compactação do solo, certo? Aqui a compactação do solo, ele comenta um pouco aqui na página 231 no livro de vocês. Aí ele faz uma indagação, né? O que acontece com o solo quando ele perde sua porosidade, né? A porosidade, nós sabemos, tá aqui o solo. Porosidade, como já vimos na aula passada, nada mais é do que os buraquinhos, né? Pequenos buraquinhos que tem embaixo do nosso solo, onde esses buraquinhos têm espaço, né? E nesses espaços é onde percorrem água, oxigênio e os nutrientes aí, né, para o desenvolvimento dos vegetais, né, das plantas em geral, certo? Então, aqui no livro de vocês, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, certo? Quando o solo ele perde sua porosidade, ou seja, quando esses espaços, não há esses espaços aqui no solo, certo? Ele retém menos água, armazena menos gás oxigênio, realiza menos trocas gasosas e prejudica o crescimento das raízes e das plantas, como eu havia comentado. Essa diminuição da porosidade é chamada de compactação do solo. Então, quando eu não tenho esses poros aqui, quando eu não tenho esses espaços, eu digo que o meu solo, ele é compactado. E há alguns fatores que influenciam na compactação do solo, certo? Um desses fatores aí que influenciam na compactação do solo são as atividades agrícolas, né? Aqui na primeira imagem, vocês observam aqui que tem um trator, né, passando aqui pelo solo. E esse trator, ele faz com que compactue o solo, que o solo ele fique compacto, que o solo ele fique com menos porosidade, certo? Outro fator que influencia na compactação do solo é o fator aqui, ó, dos animais, né? Quando do pisoteamento dos animais. Esse exemplo que eu coloquei aqui foi de um curral, né? Onde tem aqui os bois. Então, os bois geralmente eles ficam em um espaço pequeno, não é mesmo? Então, nesse espaço pequeno eles vão andando, vão andando, vão andando. E na medida que eles vão andando, vão caminhando, eles vão compactando o solo. Eles têm essa capacidade de compactar o solo. Por quê? Porque eles são muito pesados. Se a gente olhar para esse boi aqui, ele é muito pesado, não é mesmo? Ele é grande, ele é pesado. Então, ao pisar, cada pisada dele é muito forte. Então, com essa pisada dele, ele faz o quê? A compactação do solo, certo? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E, frente a isso, vocês vão fazer a atividade do livro de vocês, da página 242 e 243, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!